se curvava para um que era para o Senhor Todo-Poderoso. Ei, o teu adversário acha que tu deve se curvar a ele no meio da tempestade, no meio da luta. Mas o que ele não sabe é que você baixa a tua cabeça para adorar o Senhor, para se humilhar perante a presença dele. E devido, aleluia, Mardoqueu não, aleluia, se curvar perante ao rei, aleluia. E ele chegou, aleluia, não chegou até o rei, aleluia. A qual tinha um decreto, aleluia. A qual não tinha preparado uma forca para Mardoqueu, aleluia. Mas que Amã não sabia era que o Senhor já estava trabalhando pela vida de Mardoqueu, porque Mardoqueu estava ali intercedendo pelo seu povo. O Mardoqueu estava ali, aleluia, porque o Senhor tinha permitido. Mardoqueu estava naquele lugar, aleluia, intercedendo pela rainha Esther, aleluia, no qual estava no meio, aleluia, daquelas moças virgens, aleluia, para ser a rainha do rei Assuero, aleluia. Eu quero te falar nessa noite, enquanto você está no meio da tempestade, achando que você não vai vencer, tem alguém lá do lado de fora, de joelho dobrado e recebendo por você, e parando por você vai conseguir sim. Sabe por quê? Porque Deus se escolheu, aleluia. E quando Deus escolhe, o teu adversário ele não pode frustrar os planos do Senhor sobre a tua vida, e quando o Senhor ele entra em cena, o teu adversário ele vai na própria forca que ele abriu para você. Talvez o teu adversário falou para você: eu não sei como ela ainda está de pé, eu já tentei de tudo quanto ela veio, mas sabe por quê? Porque ele estava intercedendo por você, ele se conta e quando você está de joelho dobrado, o teu adversário ele não prevalece. E quando você se encontra de joelho dobrado, ei, o Senhor despacha, eu desfaço. Eu desfaço todo o laço do adversário. Todo o laço, aleluia. E chegou, aleluia, até a rainha Esther a carta, a qual Mardoqueu tinha mandado a ela, avisando sobre o judeu que estavam condenados todos à morte. Chegou até a ela, aleluia. E a rainha Esther falou: como é que eu vou falar com o rei? Porque só podia entrar na presença do rei quem era chamado. Não era de qualquer maneira, ei. O Senhor tem te chamado e você não tem se entregado na presença dele. Ele está te falando hoje porque ele você tem o livre-arbítrio de estar na presença dele. Ele está sentindo a presença dele nessa noite. Porque ele está aqui nessa noite, aleluia. E a rainha Esther, o Senhor deu uma estratégia a ela. Ela preparou um banquete para que o rei pudesse ir até a ela. Ela preparou o primeiro banquete, mas ela não contou ao rei porque ela tinha preparado um banquete. Sabe por quê? Porque não é no teu primeiro propósito que tu vai contar para o Senhor, não. É no segundo propósito ele fala para você. O primeiro é para ser lapidado, o primeiro é para ser matado, depois ele entra, e no segundo, aleluia,
Porque estratégia, ele está falando de estratégia nessa noite. Para te vencer a tua dificuldade, a tua luta, para te vencer o teu adversário, você precisa de estratégia. Você precisa botar o teu joelho e pedir estratégia para quem tem estratégia. Não é para quem não tem estratégia. Não é para quem vai te levar para o fundo do poço. Não é para quem vai acabar com o teu ministério. É para quem tem estratégia. E é o Todo-Poderoso que tem a melhor estratégia. Se ele não tivesse dado a estratégia para a rainha Esther, o rei não tinha chegado até ela. E quando o Senhor está no controle, pode dar o melhor rei, pode dar o melhor profeta, pode dar o melhor feiticeiro, pode dar o melhor macumbeiro, mas ele cai porque é o Todo-Poderoso. Ele entra em ação, ele entra na peleja, ele entra na batalha, ele entra na guerra por você. E nessa noite, aleluia, e aí, aleluia, na mão achava que ele, aleluia, estava todo feliz, porque foi chamado para 2 banquetes. Na mão ele chegou contando, aleluia, sobre a sua família, todo feliz, mas o que ele não sabia, aleluia, era que quando o Senhor ele está em cena, ele entra em ação. Ninguém pode tocar nos seus vestidos. Ele era, aleluia, o segundo do rei. O teu adversário pode até ser o príncipe, pode ser até o governador, mas quando Jesus ele decide, ele bate o martelo na cama, ele cai, ele desce a prova, ele desce a sepultura. Ei, o Senhor falou, eu não tenho feitiçaria, eu não tenho bruxaria, porque ele entra em cena, ele entra na batalha hoje, ele entra na o teu adversário derrotado, mas é para cair hoje. Hoje é um decreto, o Senhor diz hoje, o decreto está caindo o decreto de morte, eu deixo a cova, isso é adversário que morre hoje, é o projeto do adversário que está morrendo hoje. E ele cai hoje na própria porta. O meu adversário hoje cai na própria porta. Porque hoje ele peleja por você. Levanta a mão que eu quero profetizar. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Eu não estou indo por terra hoje. Eu não estou no adversário hoje. Ele não prevalece. Ele não prevalece porque você tem a presença. E quando você tem a presença do Senhor, o teu adversário, hoje ele vai te retirar da tua lá. Não é
para você local, para você guerrear nessa noite. É estratégia contra o teu adversário. E Amã, ele desejou tudo o que era do rei. Ele desejou tudo o que tinha o rei. Aleluia. Mas muitas das vezes temos pessoas do nosso lado que ela tem tudo, mas ela ainda deseja o que você tem. Às vezes ela tem tudo, ela ainda deseja a presença que o Senhor te entregou. Ela ainda deseja, aleluia, a família que o Senhor te entregou. Ela ainda deseja os dons que o Senhor te entregou. Ela ainda deseja aquilo que não é para ser desejado, mas o que o Senhor te entregou, o teu adversário, ele não pode buscar. Alguém está intercedendo por você nessa noite. Alguém estava intercedendo por Esther naquela noite, para que ela pudesse contar os planos do adversário. Alguém estava intercedendo por ela na porta daquele palácio. Enquanto você está cuidando do que é de Deus, Ele está intercedendo pelos teus. Enquanto você está cuidando do que é de Deus, Ele intercede pelos teus. Enquanto você está de joelho no prato dentro da casa do Senhor, Ele vai rumo na tua família, Ele fecha a porta, Ele desfaz o laço. Enquanto você está cuidando da casa do Pai, obra está sendo de feita, obra de baixaria, de petiçaria, de candomblé. Enquanto você está aqui cuidando de joelhos dobrados, Ele está desfazendo o laço do passarinheiro. Enquanto você está aqui de joelho dobrado, intercedendo, os anjos do Senhor intercedem lá. Eles pelejam lá. Ele entra na batalha, na guerra lá. Enquanto você está de joelho dobrado, clamando, tem alguém lá pedindo por socorro, e os anjos do Senhor vão até lá. Enquanto você está aqui cuidando da obra do Senhor, eles estão indo lá em direção, aleluia, daquele que está no hospital, daquele que está dentro do presídio, daquele que está nessa cidade. Porque não é teu, é do Pai. É do Pai, né?
do que é do Pai, aleluia. Quando a gente cuida do que é do Pai, aleluia, Ele cuida de nós, Ele cuida da gente, aleluia. Descansamos o nosso coração ao Senhor. Ele trabalha da maneira dele, não é da nossa maneira. Talvez a rainha Esther já tenha ficado preocupada. Como eu vou chegar até o rei para pedir, para interceder pelo meu povo? Como é que eu vou falar até a ele? Aleluia. Mas o Senhor lhe deu estratégia a ela. Ela falou: minha rainha, me pede o que tu queres, que eu te darei até a metade do meu reino. O Senhor te fala nessa noite o que é que tu queres, porque está de boca fechada, ainda não te pediu o que tu queres nessa noite. E a rainha Esther falou: Senhor, eu quero que tu livre o meu povo do decreto de morte. E Mardoqueu, aleluia, perdão, a mãe, estava sentado sobre a mesa. Deus, ele preparou um banquete e levou o adversário, a qual queria acabar com a vida do seu povo. Preparou um banquete. Olha o Senhor te falando nesta noite: eu preparo um banquete para aquele que tentou te destruir, para aquele que tentou acabar com a tua vida. Mas eu preparo o melhor dessa terra. Ele fala para você: eu preparo nessa noite, aleluia. E aí, aleluia, mamãe foi interceder pela sua vida, aleluia. Mas aí, aleluia, o rei se lembrou de que Mardoqueu já tinha trago a ele a notícia sobre a sua vida, e ele não tinha recebido a recompensa. Foi aí que o Senhor entrou em cena sobre a vida de Mardoqueu. Foi aí que Deus mudou a história do seu povo. Foi aí que o Senhor mudou a vida de Mardoqueu. A mão já estava preparada para entrar naquela forca, e o seu próprio adversário preparava a forca. E teu adversário nessa noite, ele está indo para a sua própria forca. Teu adversário hoje, ele está caindo no seu próprio plano. O teu adversário hoje, ele está caindo sobre aquilo que ele estava pelejando pela tua vida, para tentar destruir ele. Mas o que teu adversário, ele se esqueceu que o general de guerra, ele peleja por você, que o general de guerra, ele não perde uma batalha, que o general de guerra dessa noite, ele
unir para me contenta.